Olá, bem-vindos a mais um programa Coisa de Amigo. Vamos continuar a falar sobre verão. E você aí de casa, pretende viajar com o seu melhor amigo? Seja de carro ou de avião, você precisa saber quais os documentos e tudo para você ter uma viagem tranquila e segura com o seu melhor amigo. Bom, Simone, a gente pode dividir em 3 tipos de viagem. As viagens dentro do próprio estado. Então, se você vai sair de São Paulo e vai para uma cidade do próprio estado de São Paulo, você só precisa levar a carteira de vacinação. Para que caso aconteça algo, algum acidente e briga, você tem o comprovante de vacinação. Caso seu cachorro brigue, morde, você vai Ou provar que ele está com toda a vacinação Correto. necessária. E isso é fundamental e está dentro da legislação. Não é Porque verdade? se o seu cão morde uma pessoa, a pessoa quer saber se ele foi imunizado. Você tendo a carteirinha, de imediato você já tranquiliza a pessoa. E fora do estado? Por exemplo, eu moro em São Paulo e quero ir para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais. O que eu preciso? Para as viagens interestaduais, é necessário que você vá ao veterinário e tire no veterinário um atestado de saúde. Atestado de saúde. Atestado de saúde. Uma coisa importante, a viagem pode ser a pé, de carro, de avião, de trem, de qualquer forma. Passou a fronteira? Qualquer meio. Passou a fronteira, a Polícia Rodoviária Federal, se for de carro, ela pode parar, pode solicitar os documentos e não tendo, pode impedir o prosseguimento da viagem. Então é necessário que você leve a carteira de vacina, leve o atestado de saúde, que vai confirmar que o seu animal está livre de doença e que não tem problema nenhum. E existe uma terceira hipótese, que são as viagens internacionais. Nas viagens internacionais, a coisa complica um pouco mais. Porque a legislação depende de cada país. De cada país. Então, se Por você... exemplo, Estados Unidos, que é o caminho um destino mais comum dos brasileiros. A gente poderia considerar um dos mais fáceis de se obter a documentação. Você leva o seu cachorro ao veterinário, o veterinário o examina, ele te dá um certificado de saúde. Com esse certificado, sem a necessidade de levar o cão, você se dirige ao Ministério da Agricultura e lá vai ser trocado o atestado de saúde por um certificado zoossanitário internacional, chamado CZI. Com esse atestado, você adentra os Estados Unidos. Isso só para o pessoal ter noção de tempo. Quanto tempo demora para eu ter esse certificado, para eu poder entrar nos Estados Unidos? 24 horas você tem o certificado sem problema. Agora, se eu quero ir para a Europa, vão países mais comuns para a gente não complicar. Paris, por exemplo, Londres, Itália. Você não queria complicar, mas você complicou ao máximo. Meu Deus! Para você adentrar normas da Comunidade Europeia, se eu não estou equivocado, de 2005, do final de 2005, exigem não mais a comprovação da vacinação contra a raiva, mas exigem que você faça um exame chamado titulação de anticorpos contra a raiva. Para que eu faça esse exame, eu preciso coletar o sangue do seu animal, mandar para um laboratório credenciado, leva 45 dias para o resultado sair. E um detalhe importantíssimo, é contado 90 dias a partir do dia que eu coleto o sangue do seu animal para que você embarque. Então, só para o pessoal entender isso, você precisa 3 meses de antecedência e esse documento tem validade depois para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, depois, se você quiser viajar frequentemente, não tem problema. É como a Gisele Bündchen, só colocar o cachorrinho na mala e... Lembrando que a cada viagem que você vai fazer, você tem que passar com o veterinário emite... Mas aí é um processo mais rápido, que demora mais ou menos uma semana. Algumas horas. Você vem... O animal estando com as vacinas em dia e estando sem problema nenhum, você pega o atestado, no mesmo dia você obtém o certificado e embarca. Ok, muito obrigada, Dr. Herbert. Então, você aí de casa que queira viajar, já sabe o que você precisa fazer. Então, uma boa viagem para vocês. Treinar um animal de estimação para que ele seja obediente ao seu dono é uma tarefa que requer muita paciência e carinho. Imaginem só treinar um animal para que ele seja um astro de comerciais de televisão. Vamos visitar um treinador e saber como ele ensina esses animais. Vida de artista não é nada fácil. Agora imaginem de um gato que faz comerciais. Vamos conversar com o Gilberto Miranda,
dono e treinador do famoso Boris. Vamos saber como é esse treinamento? O treinamento dos gatos artistas, eles constituem realmente de uma ação que é feita desde o seu nascimento, ou seja, um gato para poder atuar frente às câmeras, para ele poder representar ou para ele poder estar com outras pessoas que não sejam nós, o que ocorre? Ele precisa começar desde pequenininho. Então isso é feito através de alimento, é feito através de carinho e de muita confiança. O gato é um dos animais mais desconfiados que nós temos na natureza, ou seja, se ele não tiver confiança em você, se ele não confiar naquela situação na qual ele está inserido, né, ele vai ficar totalmente paralisado ou vai tentar fugir. Então, para haver um treinamento que seja consistente e que seja, que passe para as pessoas que estão assistindo, que seja real, né, há necessidade que esse treinamento comece desde pequeno. E ele é baseado principalmente em muito carinho, muita confiança e uma boa alimentação. O treinamento de um gato para comercial, ele dura em média até mesmo 1 ano, 2 anos, ou seja, um gatinho ele começa desde a sua mais tenra idade a ser treinado. Depois que ele é treinado, nós recebemos alguns roteiros e em cima desses roteiros nós começamos um trabalho. E esse trabalho especificamente para um comercial, ele pode durar em média 2, 3, 4 semanas, até mesmo meses. Você anda muito chato. Ah, você que só quer ficar discutindo a relação. Dá um tempo, vai. Eu acho melhor você ir dar umas voltas. Eu vou mesmo e o Boris vai comigo. Boris? Hein, Boris? O gato mais famoso que eu treinei, sem dúvida alguma, é o Boris, né? O Boris, ele se tornou um ícone dentro da publicidade brasileira, exatamente pelo carisma, pela graciosidade, pela afetuosidade que ele transmite quando ele está frente às câmeras. Então, o gato mais famoso que nós já treinamos na nossa empresa, sem dúvida alguma, é o grande Boris. Não é, Boris? Vem, Boris, vem.